Ambiência de estúdio de gravação. Com as mãos, um homem faz um sinal de claquete. TV Câmara há 25 anos. A TV Câmara completa 25 anos de existência em 2023. Vera São Morgado, mais de 2 mulher de pele décadas branca a e cabelos serviço da escuros, veste democracia uma camisa e da verde. cidadania. E apesar de ter sido inaugurada em 20 de janeiro de 1998, sua concepção remonta a 10 anos antes. A ideia surgiu precisamente da Constituição de 1988. Michel Temer, porque presidente essa da Câmara dos Constituição Deputados estabeleceu em o princípio da 1998, publicidade homem de pele branca todos os e atos cabelos públicos, brancos. o princípio da transparência absoluta de tudo que se faz no poder público, que faz com que todos os órgãos Imagens de internas imprensa, da em Câmara. particular a TV Câmara, leve ao conhecimento de todos os brasileiros o que acontece no dia a dia daquela Casa dos Deputados no Brasil. Nós começamos a discutir isso na Câmara, acho que na década de 90, início da década de 90. Sérgio né? Chacon, Só ex-diretor que da TV Câmara, homem de ainda pele havia branca uma e grande cabelos brancos. resistência, né, dos deputados, porque a Câmara era muito fechada em si mesma. A Lei do Cabo, quando tramitou no Congresso, a gente participou já junto com os deputados de colocar uma emenda nela prevendo um canal para a TV Legislativa. Imagens da equipe Aí de a ideia programação da evoluiu TV para dois Câmara. canais para a TV Legislativa, um para a Câmara e outro para o Senado. E o pessoal dizia, mas a Câmara vai ter um canal de TV? Eu dizia, olha, se as lojas têm canal de TV, você tem canal que vende, você tem canal de igreja, você tem canal de comércio, por que também não tem a TV Câmara, né? Em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei do Cabo, que regulamenta os serviços de TV por assinatura aqui no Brasil. A lei reservou espaço para canais de caráter público e educativo, entre eles a TV Câmara. Esse estudo foi aprofundado quando Luiz Eduardo Magalhães presidiu a Câmara dos Deputados. E ele dizia, não, vou gastar dinheiro da Câmara para criar uma TV. Imagens da Câmara na A gente época fez um citada. trabalho de convencimento junto aos deputados, né, da importância de você ter uma verba para comunicação da Câmara, né? Porque, historicamente, a Câmara tinha aquela newsletter que era mandada pelos correios aí para os jornaizinhos do interior, né? E você tinha a Voz do Brasil, que era 20 minutos diário ali, um noticiário extremamente oficial. Eu acho que nós todos, a sociedade como um todo, a sociedade se comunicava muito menos, né? As televisões eram um negócio limitado, a rádio era o grande veículo de comunicação. Então, sempre foi preciso sensibilizar, mostrar, gente, olha, o mundo está mudando, o país está mudando, nós temos que ocupar espaço. Se a gente não ocupar, outros ocupam os espaços. Aí o Senado implantou a TV Senado. E o Luiz Eduardo, então, conversou, não, tá bom, vamos lá, vamos deixar vocês começar a fazer. Então, aí nós passamos para a parte operacional. Um homem anda por uma cabine com trabalhava diversas numa telas. outra emissora e normalmente a gente, dia sim, dia outro, todos os dias praticamente estava aqui no Congresso. O homem é Francisco Nilton Leandro, E supervisor eu lembro da técnico situação operacional. que a gente estava montando o link ali em frente ao Congresso Nacional, em frente à Câmara, né, que a gente sempre montava pro plenário da Câmara. Francisco Aí possui estava pele eu e e meu cabelos amigo brancos. saudoso Luciano, que chegou a trabalhar com a gente aqui, que infelizmente a Covid levou. Eu brincando com ele, eu falei assim, estava tendo a obra, né, da TV Câmara. Aí eu falei, sabe o que é isso aí? Ele falou, não, eu falei, ó, TV Câmara que está construindo aí, meu próximo emprego. Fotografias Aí da ele construção. riu, aquela coisa toda e tal. Algum tempo depois, sei que um colega estava saindo para vir na TV Câmara trazer os currículos, porque a TV Câmara estava contratando. Abertura com o logo E daí da a TV gente Câmara. começou na TV Câmara, por volta assim de umas 4, 6 profissionais, mais ou menos, e já na montagem. Mas uma coisa importante que a gente começou foi a transmissão da inauguração da TV Câmara. Nós fizemos, entendeu? E essa mesa Um homem diretora fala tem ao da frente o microfone, atrás presidente dele Michel diversos Temer. homens. Deu continuidade ao projeto iniciado na gestão anterior, de poder tornar possível essa ligação, esse traço de união do povo brasileiro com a sua representação. Eu me recordo, era meu primeiro mandato como presidente da Câmara dos Deputados, 97, 98, quando em janeiro de 98, depois de várias reuniões que tivemos, os mais variados setores de comunicação da Câmara, nós resolvemos colocar em funcionamento a TV Câmara. Num esforço de vontade de
pessoas que Luiz estavam à Augusto frente Bolo, jornalista, da homem Câmara dos adulto de pele Deputados na branca, época. cabelos e barba grisalha. Evidentemente, o presidente da Câmara, que era o deputado Michel Temer, e o Ronaldo Paixão, que era o secretário de comunicação na época, o Sérgio Chacon, que acabou sendo o primeiro diretor da TV. A TV Câmara entrou no ar com a festa de inauguração, com uma ou duas sessões plenárias, mas o plenário funcionava muito pouco. Então, transmitindo a Comissão Especial de Reforma da Previdência Social. Enquanto a comissão estava funcionando, a gente estava no ar. Depois você desligava, né, o equipamento e ficava, né, chuvisco na TV, porque nós não tínhamos ainda praticamente nenhuma estrutura e nenhuma programação armazenada. A gente começou a fazer as comissões, né? Só que daqui até na comissão dá o quê? Acho que uns 300 metros, sei lá, por aí ou mais. Tem escada, aquela... Então a gente pegava os cabos da TV e levava até nas comissões. Da Câmara, vídeo em time-lapse percorre o caminho ligar citado. Os microfones. E daí um tempo que foi feito um projeto que os cabos foram passados todos internos para chegar aqui. Chegava lá e só cabeava os PET e elas chegavam aqui. Francisco mexe em cabos. E o plenário, como as câmeras fixas, desde o início que começou o plenário foi com câmera robótica. Sempre operado por Pantilt. No teto de uma sala, uma câmera A gira em TV sentido nasceu horário. E funcionava ali embaixo da escada, perto da entrada da chapelaria, ali do cantinho do lado de cá. Você descia de carro para a chapelaria e ela ficava aqui à direita, quase que escondida no prédio da Câmara dos Deputados. E ali ela foi crescendo de uma forma meio improvisada. A gente vivia num porão lá embaixo, porque era lá na garagem. Sueli Depois de Navarro, muita ex-diretora luta, da TV Câmara. Eu briguei mulher de pele muito. branca e Eles cabelos pelo louros. menos fizeram uma porta para a gente entrar por ali por baixo. Não tinha espaço para gente. E o nosso estúdio era a tal da mesinha. Era cenário para Imagem dos tudo. estúdios citados. A gente botava uns banners atrás. Que a gente fazia não sei onde. Acho que era na gráfica do Senado. Mas era assim, muito mambembe. Era o exército de Branca Leone. A minha função era iluminador, né? E não tinha diretor de TV. Como eu já vinha de uma experiência de direção de imagem, produto de sistema, essa coisa toda, fazia a luz, depois ia para lá, fazia o corte e tal. Então, assim, a gente foi assim, se adaptando ao que a gente tinha, os equipamentos que a gente tinha. Aí a gente dava opinião, o outro falava, fica assim, fica legal, troca a palavra X e tal. Então, era assim. A gente contratou... Tinha umas pessoas que a gente já conhecia na profissão, de pessoal da antiga Manchete, tinha fechado a Manchete, aí contrataram produtores, tivemos um contrato pequeno, como se fosse uma pequena produtora. O estúdio inicial era assim, era um estúdio, sei lá, 5x10 mais ou menos, com a altura de uns 3 metros, que a gente fazia jornal lá de dentro, a gente fazia entrevista. Terminava a entrevista, montava para o jornal, terminava o jornal, montava para a entrevista. A iluminação, se não fosse o suficiente, a gente tinha que pegar nela quente mesmo, porque era a luz quente, né? A gente tinha que se virar. A gente chegou a entrevistar o Fagner aqui, cara. Foi super legal, bem bacana. Não tem nada a ver, mas ele estava em Brasília e foi entrevistado pela TV Câmara. Bem, primeiro é um prazer estar aqui com você na TV Câmara e... Éramos poucos os apresentadores, telão, Raimundo Fagner, cantor e compositor. âncoras, né? Tarcísio Holanda, Walter Gomes. Havia um programa chamado Câmara Entrevista, que era um programa que durava de 12 a 15 minutos. Era uma entrevista de estúdio. Aquilo funcionava aqui numa padaria, porque fazia fila de deputado lá na redação. Você saía, já tinha um deputado esperando, dizia, pô, me espera, deixa eu só ir ao banheiro, volto já, tal, para você pegar o deputado e fazer essas 12 a 15 minutos. E os assuntos os mais variados, as coisas mais... E isso a gente fazia 5 cada um, 5, 6 num dia. Quando chegava às 6 horas da tarde, eu já não sabia mais quem eu tinha entrevistado, o que eu tinha perguntado lá atrás, e tinha que fazer como se fosse um relatório do dia, né? Fazia um negócio assim para passar para a chefia lá e eu já não lembrava mais, tinha que ir lá, voltar lá perguntar para o Ceará, vem cá, bicho, você lembra o que foi que eu falei com o cara? E sabe como é que é? Porque como é que você vai guardar na cabeça tudo isso? Os temas que a gente discutiu, temas fundamentais, código florestal, célula-tronco, código de trânsito,
A gente ficava horas discutindo, horas. Trazia gente de fora, trazia gente da população, trazia gente que entendia, gente que não entendia para falar. Desde sua inauguração, a TV Câmara já participou da cobertura de 7 posses presidenciais e 7 posses legislativas, sempre presente na festa da democracia. A gente estava com 1 ano a TV funcionando, quando teve a posse do Fernando Henrique, Imagem segundo das mandato do posses Fernando presidenciais. Henrique. Nós entramos no pool com a EBC, na época a Radiobras, com a TV Senado, as próprias TVs privadas, e a gente tinha uma geração em conjunto das imagens. Então, a TV Câmara gerava as imagens no Parlamento, a EBC, a Radiobras, na época, gerava as imagens do Planalto. Foi talvez das primeiras vezes que a TV ganhou alguma notoriedade, assim, junto ao grande público, né? Nós éramos um canal restrito, no cabo, numa época que o cabo ainda era, a TV a cabo ainda era uma coisa incipiente. Você falava, sei lá, 5 milhões de assinantes no Brasil, sei lá, uma coisa assim. Então, de repente, com essa cobertura do Fernando Henrique, a gente ganhou uma certa projeção, ganhou um certo foco no trabalho. Olha, muita gente, né, dava assim nesse noticiário lá, olha, quem quer ver o que está acontecendo na posse, entra na TV Câmara aí, que eles estão mostrando aqui. Em sua trajetória, a TV Câmara cobriu inúmeras investigações, mostrando em primeira mão as sessões das CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. E eu lembro de um deputado, o Talvani Albuquerque, que era deputado de Alagoas, que acabou cassado. Deputado Talvani Albuquerque, PFL, Alagoas. Da deputada Ceci Cunha. Ele mandou matar a Ceci. E assumiu a vaga dela com uma cara de pau, sabe? Essa coisa bem faroeste caboclo, né? Um negócio doido. Então aí eu perguntei ao deputado, lá para as tantas, o senhor teve alguma coisa a ver, olhando para a câmera, o senhor teve alguma coisa a ver com a morte da deputada Ceci Cunha? Você espera, evidentemente, que o cara diga, não, claro que não, mas ele deu uma hesitada, sabe? Ele ficou primeiro procurando a câmera, que eu tinha falado. Olhando para a câmera, ele ficou procurando a câmera. E como quem procura o local, a salvação dele. E aí, esse tempo que ele demorou para dizer que não tinha tido nada, deu margem para todo mundo pensar que ele realmente estava envolvido. Como, aliás, ele foi condenado por isso e foi cassado lá na Câmara por isso. Aí teve a CPI do narcotráfico, era a Polícia Federal aqui dentro com o pessoal que trazia das cadeias para depor. E o principal investigado era o Ildebrando Pascoal, que cerrava as pessoas segundo informações. Aí, no final, o repórter faz a entrevista com o deputado, quando ele abaixa o microfone, fala, vou te pegar. O repórter é branco, coitado, dava pena. Chegou na redação... Sueli Navarro, ex-diretora da TV Câmara. O que foi? Ele disse que vai me pegar. Ele vai me cerrar. Ele vai me cerrar. Eu digo, calma, ninguém vai cerrar ninguém dentro do Congresso Nacional. Calma. Não vai cerrar, ele não vai vir aqui. Ele tremia. Depois veio a CPI dos Correios. Probleminha de áudio, a gente segurando o sinal. Problema de vídeo, a gente segurando o sinal. Aí ligando o Globo, SBT, Bandeirantes, cadê o sinal? Cadê o sinal? O sinal da TV Câmara que não chega. Já tá chegando. O pessoal estava amarrado tudo na TV Câmara. As emissoras queriam um sinal, porque aquilo era depoimento do momento, né? Deus ilumina. Quando o Roberto Jefferson chegou na porta, assim, daqui a pouco a câmera que não estava funcionando começou tudo. E a gente, liberamos o sinal para as emissoras e o negócio ficou tudo tranquilo. Francisco Newton Leandro, quase 2 dias supervisor sem técnico casa. A cabeça, quando eu operacional. lembrava do fato, eu falei, se aquele não for pro ar, estava ferrado. Com o tempo, foram surgindo mais TVs legislativas no Brasil e o advento da TV digital possibilitou o surgimento da rede legislativa de rádio e TV. No primeiro momento, não sabíamos bem qual seria a repercussão, mas a repercussão Michel Temer, foi presidente da imediatamente Câmara dos Deputados, em positiva. Tanto que em seguida 1998. veio a TV Justiça, não é? De um lado,
De outro lado, as TVs das Assembleias Legislativas. Os estados brasileiros passaram todos a também transmitir as suas sessões. Quando o Brasil foi digitalizar a TV, a gente negociou para ter um canal aberto no Brasil todo. Em 2023, a rede legislativa já está presente em 65 cidades, com mais de 1.700 em implantação. A TV Câmara e a TV Senado dividem o canal digital com as TVs das Assembleias Estaduais e das câmaras municipais. Eu estou falando da televisão, mas nós tínhamos a SECOM, tinha rádio, tinha um jornal escrito. E fizemos uma reunificação de todas as mídias, porque a internet estava chegando forte. E a gente entendia, na época, que o jornalista é jornalista. Não importa onde ele está, se ele estiver na guerra, ele é jornalista. Se ele estiver no Congresso brasileiro, é jornalista. Passados 25 anos, eu vejo o absoluto sucesso. Até conto um pequeno detalhe. Naquele período, os deputados até faziam questão, no pequeno expediente ou no grande expediente, de lá comparecer para se manifestar, porque estavam sendo vistos por milhares, se não até por milhões de pessoas. E havia até uma brincadeira naquela época, dizia-se que os deputados andaram mais bem compostos. Os deputados não se vestiam tão bem quanto eles se vestem hoje. O cara ia para a Câmara, mas ele sabia que era um negócio interno ali, ia para uma sessão plenária, que nem sempre era uma sessão cheia, às vezes estava esvaziada, pouca gente. A gente chega com a Câmara no plenário. Vai ter TV, você vai aparecer na TV, todo mundo correu para comprar terno novo. E melhorar o discurso, quer dizer, fazer Sérgio Chacon, ex-diretor da TV Câmara. Fazer, enfim, se aprimorar, ter gente para escrever discurso. Porque agora eu vou aparecer na TV. Agora eu vou subir na tribuna e estarão pessoas lá me vendo do meu estado. Ao longo do tempo, a TV Câmara foi ampliando sua grade de programação, contratando profissionais, criando programas e melhorando a infraestrutura. A gente foi também pesquisar em vários acervos aí que tinha de TVs educativas, principalmente TVs públicas. Uma mulher pega um disco de gravação no arquivo e o insere na leitora de XDCAM. Mas a gente teve um grande acesso, assim, aos acervos de TV pública, do IBGE, de órgãos públicos, né? E fomos buscar imagens lá de história do Brasil, porque a gente estava preocupado com o seguinte, olha, nós vamos produzir coisa, trata-se de uma TV legislativa, então vamos tentar produzir coisa focada no legislativo, na história do legislativo. Quando você fala assim, olha, foi Getúlio Vargas quem criou o monopólio estatal do petróleo. A gente diz, não foi Getúlio. Getúlio mandou uma lei para o Congresso e o Congresso mudou a lei e criou o monopólio do petróleo. Isso não está contado nos livros de história. Precisa restabelecer a verdade dos fatos. Getúlio mandou uma lei, essa lei foi discutida no Congresso. No Congresso existia uma frente parlamentar nacionalista, que estava preocupada com a questão estratégica no mundo naquela época da discussão sobre as fontes de energia e de petróleo e que optou por um sistema estatal de exploração do petróleo. Isso foi o que pautou o início da TV Câmara, era mostrar a atividade legislativa e mostrar a importância do legislativo na formação histórica, cultural, na formação do país Brasil. E ao longo do tempo, foram surgindo programas especiais na TV Câmara, né? Programas para os jovens, programas para os mais variados setores da brasilidade. Então, ela prestava o serviço, volto a dizer, não só da informação imediata, como um serviço de natureza cultural. A gente foi crescendo, a gente profissionalizou, a gente criou programas, a gente criou uma marca para a TV, que até então não tinha, era uma coisa criada assim por nós. A gente contratou profissionais de extrema qualidade, de iluminação. A gente contratou o Ucho Carvalho, que tinha feito até então Big Brother, a Band, cenários que eram redação aberta. Diversas pessoas atrás de uma bancada Foram de criados jornal. vários cenários, né? E aí resolveram montar tudo no Salão Negro,
e fazia uma transmissão geral ao vivo. Saía de um cenário, passava para o outro, Palavra Aberta, Brasil em Debate, os programas que a gente tinha, várias mulheres no parlamento, vários programas. Então terminava um, o outro já chamava o outro do lado aqui e tocava. E foi super interessante. E aí nesse meio termo também chegou o auditório, né? O auditório da TV Câmara, que aí o auditório a gente já começou a fazer esses programas que foi o Câmara Ligada. Sequência de imagens, jovens no auditório de diversos buscava estúdios. O jovem na escola para não só ouvir música, era para discutir, sempre tinha alguém discutindo um problema, ou uma questão que estava sendo discutida no Congresso, ou uma questão cultural, era sempre discutido com jovens, e jovens de 16 anos. Eu queria saber do deputado qual é a política no âmbito da Secretaria Nacional de Juventude para a participação do jovem nos movimentos políticos de base, nas comunidades e na política nacional. A gente sonhava, acreditava no sonho e fazia. Fizemos muita coisa fantástica. Levamos muitos artistas talentosos que não tinham espaço, não tinha gravadora, e aqueles também que tinham nome já fora, mas que estavam fazendo show em Brasília e que aproveitavam e a gente levava para a TV, né? Nós tratamos muito de criar um diferencial que refletisse a diversidade brasileira. A diversidade brasileira é espantosa porque você tem um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, você tem 200 milhões de habitantes, e você tem culturas regionais muito fortes. Diversos documentários, programas culturais e reportagens especiais da TV Câmara foram premiados ao longo dos anos. É um reconhecimento da sociedade e de instituições por diversos trabalhos em prol da cultura, educação, direitos humanos e cidadania. Atualmente, a TV Câmara ela é muito focada no vivo. Isso, na verdade, foi Jenny uma Moraes, decisão diretora de política transmissão em feita há tempo alguns real, anos, mulher de pele branca e cabelos de loiros. fazer tantos conteúdos gravados e tão diversos e focar mais na parte legislativa e na parte ao vivo. E aí a gente trouxe a inovação das telas laterais interativas. Ali a gente coloca explicação, a gente coloca QR Codes que levam para mais informações, ou seja, informações além do que o telespectador pode ver ali. Então, com uma segunda tela, com o telefone na mão, ele aponta o telefone e vai para um site, para uma entrevista, para uma reportagem. Em todo o continente americano, nenhuma das 55 casas legislativas usa nenhum tipo de formato nem parecido com isso. Nós somos a primeira casa legislativa a inserir informações explicativas de fato, em linguagem simples e com possibilidade de QR Code para informações adicionais em todos os parlamentos que se tem notícia. A gente foi no México e recebeu uma condecoração do Senado do México por causa da iniciativa. A gente também já recebeu um prêmio de comunicação pública no Brasil pela inovação que a gente fez. Então, por aí já mostra o caminho que a gente tem daqui para frente, que é apostar na inovação e na comunicação simples. A gente quer que as pessoas nos entendam. Na entrada da Câmara, um repórter fala enquanto segura o microfone. Que realmente vale a pena trabalhar com essa galera, porque são muito bons. Então, desde aquela época até hoje, se tem um produto de qualidade aqui na TV Câmara, chama-se o Profissional. Eu reafirmo a importância desse veículo de comunicação, desse veículo público de comunicação, o fortalecimento cada dia mais. Eu espero que cada dia mais esse país entenda o papel da TV pública, da comunicação pública, de toda forma de comunicação. A TV Câmara, nesse período de 25 anos, ela merece sequência de imagens retiradas de reportagens da TV Câmara. Apoio e o respeito do público telespectador, não tanto ou não só pelo que ela já fez e pelo que ela representa institucionalmente no Congresso Nacional e na sociedade brasileira, mas principalmente pelo que ela poderá fazer ao longo do tempo. Eu tenho absoluta convicção de que todas as atividades da TV Câmara serão extremamente exitosas no futuro, né? Ela veio para ficar e soube vir para ficar
veio para melhorar cada vez mais o nível da informação brasileira. E você contribui para a melhoria da sociedade, para a melhoria da vida das pessoas, né? Para dar mais dignidade, melhores condições de vida para o trabalhador, para as pessoas, enfim, o respeito, né? Às diversidades culturais, religiosas e tal. Para isso é importante a gente ver que a TV legislativa tem o seu papel hoje importante nesse cenário, né? E tem um peso específico nessa formação dos grandes consensos e, na realidade, acabam ditando os rumos aí da humanidade. Imagem em time-lapse, pessoas no plenário da Câmara dos Deputados.